Boa noite, minha amiga Ruth. Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho, a quem está nos acompanhando no YouTube, no Facebook, nas redes sociais. Boa noite, meu amigo Thiago. Exatamente. E daqui a pouco tem bola rolando. Vamos começar falando dessa pauta, minha amiga Ruth. Vamos, Fortaleza e Retrô pela Copa do Brasil. Exatamente. A bola rola daqui a pouquinho, 7 horas da noite, para Fortaleza e Retrô. Essa partida pela Copa do Brasil, que acontece na Arena Castelão. É o jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. O primeiro duelo foi um empate em 1-1. Esse jogo aconteceu lá na Arena Pernambuco. O time do Retrô saiu na frente. O Fortaleza conseguiu o empate com um gol de Lucero. E o cenário está aberto. Isso porque quem vencer hoje pelo placar mínimo, que seja 1-0, está na próxima fase, que é as oitavas de final da Copa do Brasil. Em caso de empate, decisão será nos pênaltis. Inclusive, esse tem sido o grande resultado entre Fortaleza e Retrô. Essa é apenas a terceira partida entre Fortaleza e Retrô. E pasmem, nos outros dois jogos terminou o empate. Não é algo que o Fortaleza deseje, obviamente. Por quê? Porque o Fortaleza vem aí de 2 jogos sem vitória, né? Empatou com o Atlético Bucaramanga pela Libertadores em casa e perdeu para o Vasco da Gama pelo Brasileirão por 3-0 fora de casa. Então Fortaleza tá precisando. Fortaleza que vinha numa boa fase, vinha de 2 goleadas contra Colo-Colo e contra a Juventude. De repente não consegue, em 2 jogos não consegue nenhuma vitória e aquele clima de desconfiança volta ao PC. Então Fortaleza chega para essa partida vivendo aquele momento de instabilidade, né? Só que assim, esse momento de instabilidade não é só vivido pelo time do Fortaleza. O Retrô também vive um momento de instabilidade. Tanto é que sofreu agora uma mudança no comando técnico. O Milton Mendes, que inclusive comandou o Retrô na primeira partida contra o Fortaleza na Arena Pernambuco, não é mais o técnico do Retrô. Ele foi demitido e quem está no comando técnico atualmente é o Willy Souza, que é um auxiliar, né, da comissão técnica do Retrô e que está de forma interina comandando o time pernambucano. Na estreia do Willy Souza, o Retrô venceu por 1-0 Itabaiana, esse jogo válido pela Série C do Campeonato Brasileiro, mas no recorte aí dos últimos 10 jogos da temporada, o time do Retrô só venceu 3. É muito pouco, é um aproveitamento muito baixo. Além disso, o Retrô chega para essa partida com desfalques importantíssimos. E aí a gente destaca, por exemplo, o atacante Fernandinho, que é um dos principais jogadores do time do Retrô. A gente destaca também o volante Fabinho, que tem passagem pelo futebol cearense, já vestiu a camisa do Ceará, estava no Sport, também é um dos grandes jogadores do time do Retrô, também não entra em campo, né? Assim como o Fortaleza também tem desfalques. Só que o Fortaleza tem um elenco melhor, né? E os desfalques do Fortaleza para a partida de logo mais são desfalques já conhecidos, porque são eles o volante Lucas Sacha, o volante Rodrigo, que ainda não estreou pelo time do Fortaleza, e o atacante Moisés, né? O Lucas Sacha vai passar aí 2 meses fora dos gramados. O Moisés estava com retorno previsto para os próximos dias, mas devido a uma regressão aí na sua recuperação, também não vai entrar em campo por um bom tempo, né? Então são desfalques já certos. Dito isto, nós temos as escalações tanto de Fortaleza como de Retrô. E aí, mais uma vez, a gente ressalta aqui que quem nos acompanha no YouTube, no Facebook, pode acompanhar as escalações, as artes das escalações, tanto do Fortaleza quanto do Retrô. E aí, quem tá nos acompanhando pelo rádio, nós vamos aqui, obviamente, falar das escalações, certo? Os dois times vão jogar no mesmo esquema, o 4-3-3. Vamos começar pelo nosso querido Fortaleza, o dono da casa, o mandante, que vai com João Ricardo no gol, Tinga na lateral direita, Davi Luiz e Gustavo Mancha, os 2 zagueiros, com Bruno Pacheco na lateral esquerda. Os 2 volantes são Paul Fernandes e Emanuel Martínez, com o Pochettino na meia de criação. O ataque, Marinho pelo lado direito, Breno Lopes pelo lado esquerdo e o Daverson, centroavante, o centroavante do time do Fortaleza, né?
É bom a gente destacar também que o Vojvoda, ele tem feito essa mudança, né? Esse revezamento entre Lucero e Daverson, né? Por exemplo, o Lucero jogou na partida contra o Vasco, já não joga nesse jogo, já não começa nesse jogo contra o time do Retrô Fortaleza, que hoje conta com o retorno do zagueiro Emanuel Britas, que vai como opção no banco de reservas. O time do Retrô vai na seguinte escalação, tá? Fabian Volpe no gol, Mendonça na lateral direita, Eduardo e Ryan são os 2 zagueiros, com Salomão na lateral esquerda. Gleidson e Mike são os 2 volantes, com Hadley no meio de campo. Hadley, inclusive, é um jogador que a gente tem que ficar de olho, o principal jogador do time do Retrô. O Ibali na ponta esquerda, o Maicon Douglas na ponta direita e o mascote centroavante do time do Retrô. Então aí tá as escalações e vamos torcer para o Fortaleza vencer essa partida de logo mais, né? E garantir 3,6 milhões de reais, que é o valor que o clube que avançar para a próxima fase recebe, caso consiga chegar aí às oitavas de final da Copa do Brasil. Vitor, e o Leão do PC tá sondando com o novo volante, né? Exatamente, paralelo aí aos jogos do Fortaleza, o Fortaleza já tá monitorando o mercado e o Fortaleza tá de olho no volante Denilson do Cuiabá. Esse interesse do Fortaleza no Denilson não é novo, o Fortaleza tentou em abril trazer o Denilson junto ao Cuiabá, mas o Cuiabá avisou na época que o jogador não estava disponível. O Denilson é um dos destaques do time do Cuiabá, chegou ao time em 2022, foi das principais peças do Cuiabá em 2023 e 2024, quando o Cuiabá estava disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então, Fortaleza aí de olho, sondando o mercado. Denilson é um dos alvos. Essa negociação ainda não avançou, porque o Cuiabá afirmou não ter recebido proposta, mas é algo que deve acontecer nos próximos dias. É isso, Vitor Nogueira? É isso, minha amiga Ruth. Muito obrigada pela sua participação, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã.